Bom dia a todos. O presidente dessa casa, o intuito é que eu possa fazer alguns esclarecimentos para vocês a respeito desse projeto de lei. Esse projeto de lei, ele tem duas partes, como havia conversado com o vereador da reunião. Primeiro, o que a gente pede? A gente pede que seja inserido na folha de pagamento uma verba é uma nomenclatura, que se chama Complementação do Piso Nacional de Enfermagem. Por que disso? Os servidores que receberão a complementação do piso serão pagos através de uma folha à parte. Essa folha vai ser compatível com aquele valor que vai ser repassado mensalmente. Então, é uma folha à parte para poder vocês receberem o piso de enfermagem, né? Que é o técnico, auxiliares, etc. Dessa forma, a gente consegue ter uma transparência maior e uma prestação de conta melhor. Será passado mensalmente pela Secretaria de Saúde e pelo setor pessoal da Prefeitura, através do BESTUS, o valor de cada um. Esse valor que a União ela calcula em cima do salário base. Então, ela observa, ela analisa a planilha que é enviada para o BESTUS, enviamos o salário base do servidor, enfermeiro, auxiliar técnico, eles calculam a complementação que falta para chegar no piso. E hoje, o enfermeiro está em torno de 4.750 e o técnico de enfermagem 3.325. É uma folha à parte que será criada para vocês decidirem essa diferença e por isso pedimos aqui esse evento. Por quê? Na folha não vai constar lá salário base nessa folha complementar. Vai aparecer lá a complementação do Piso Nacional de Enfermagem. Essa é uma parte do projeto, esse pedido. O segundo é a inserção de uma dotação orçamentária que já existe no município de uma fonte de recurso. Essa fonte de recurso é para que seja contabilizada da forma mais adequada possível esse recebimento, essa complementação. Essa fonte de recurso ela tem o nome Assistência Financeira da União, destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem. Por quê? Cada recurso que entra na prefeitura ou no município, ele tem que ter uma fonte de recurso específica. Se é recursos próprios, aí tem lá a fonte, saúde 15%. Se é para uma manutenção do SUS, tem lá a fonte, manutenção do SUS. Antigamente tinha saúde local, então tem que ter uma fonte específica para esse recurso que irá cair no município. E o valor, a princípio, nós tínhamos acordado, pelo primeiro projeto que foi encaminhado, foi feito com base no portaria do Ministério da Saúde, mas recalculamos e analisamos, sentamos com vereadores, e já chegamos a um valor estimado. Valor esse que não quer dizer que vai ser gasto. O que vai ser inserido no orçamento, perdão, é que de fato cairá na conta bancária do município. E esse dinheiro que cair na conta bancária do município é de direito e único desses servidores que estão lá cadastrados no InvestSUS. Não tem como o gestor chegar, pegar esse dinheiro, transferir para uma conta e gastar a conta toda. Não existe isso. O recurso é de vocês. Existe uma fiscalização igual sobre isso, vai existir. Não só da União ou do Ministério, mas também da própria sociedade, dos vereadores presentes. Então, independente desse projeto aprovado, não impede que seja fiscalizado, seja acompanhado, se for em pagamento, se está sendo feito ou não. Vocês podem estar também na vida de vocês. A transparência que vai ser dada, vocês têm direito de fiscalizar isso. Então, o valor que estimamos, temos ao aumento de 750 mil, é o valor que vai constar de maio até dezembro, mais o 13º. Porque a gente vai passar isso. A complementação vai chegar ao piso. De maio já passou. Maio, junho, julho, agosto, setembro. Setembro acho que vai cair ainda. Não sei se está na conta, só não me recordo. Então, desses 5 meses já estão lá prontos para que, aprovando aqui o projeto, é sancionado ali lá na prefeitura, aí sim, elaborada a folha de pagamento, vocês receberão automaticamente. Só que assim, a União, ela não ajudará o município com o INSS patronal. Vocês
esse complemento que a gente tinha calculado, ele precisa 648 mil, né? 648.902,97. Então, desses 648 mil, o município tem que pagar mais 20% sobre esse valor, que vai custar 129.600 de recurso próprio, para pagar o INSS patronal. Então, um servidor hoje não custa só o salário mínimo, então o salário mínimo mais 20%, arredondando aqui, de INSS patronal. Então, esses 129.600, o município vai ter que acabar para pagar a previdência. São gastos. E até então, se o STF não se manifestou, se a União ajudar o município a complementar, a pagar esse patronal, e como não se manifestou, o município vai ficar a cargo disso aí. Então, o que é pedido aqui é um orçamento, uma previsão, ingressar o orçamento de 750 mil, não que vá gastar esse valor, é quem vai na conta. Porque a secretaria fica informando por mês, tá? Por de vocês, é o que vai cair. Se informar que é 100 mil, é 100 mil. Se for 150 mil no mês, vai 150 mil, é assim. E tudo está monitorado pelo Ministério da Saúde. E pelos vereadores dessa cidade. Outro ponto seria com relação à movimentação orçamentária, que até Felipe tinha questionado sobre a operação interior, que vai suplementar a movimentação, como eu ocorri. Então, para isso, a assessoria contábil da Câmara, a gente explicou para eles, mas você tem uma visão mais técnica, vai entender melhor. A gente vai fazer decretos de excesso de arrecadação na fonte. Porque não tem como a gente pegar duas opções, né? É um problema nosso aqui depois. Mas não tem como a gente estar resolvendo porque o orçamento está bem escasso. Então, fazer decreto, essa arrecadação dessa fonte para ser criada. Aí todo mês, fazer um decreto com base naquilo que falou que cai lá na conta. Aí a prova hoje vai fazer esse decreto, uma aprovação, aí já faz esse decreto, aí ele faz outro, bater isso aqui, com o valor cair para não usar o orçamento existente. Então, a gente fala isso. Eu tenho uma dificuldade demais, sabe? De trabalhar na gestão. Mas é isso, eu acredito que. Ô, Murilo, o Will quer fazer uma pergunta para você. Bom dia a todos. Chamo o Will, né? Eu represento a assessoria contábil da Câmara, né? E a convite da mesa e de demais vereadores. A gente está aqui para fazer com que esse projeto, né, de âmbito nacional ele venha a ser aprovado e atendido à categoria, né, da saúde. O que eu queria fazer a observação com o Murilo, em relação a esses recursos que entrou no mês de agosto, né, retroativo de maio a agosto, como você falou, ele vai ser utilizado como excesso de arrecadação, né, que não estava previsto em nenhum município receber esse recurso. O governo federal ele concedeu isso agora. E uma coisa que eu queria ainda entender desse processo é que se você já tem em números qual é a diferença entre o salário atual da categoria de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro, para o piso, né? E se essas informações que o prazo ela foi repassada através do InvestSUS, dia 10 de setembro, né, foi o prazo final, você já tem um levantamento do quantitativo de profissionais e quanto essa diferença representa para cada categoria. Por exemplo, técnico de enfermagem, que a gente tem aqui 10 funcionários, o salário base dele hoje é esse, e com o piso nacional ele passa para esse. Essa é a diferença, é o que a gente espera que o governo federal venha a fazer essa composição. Lógico que o repasse de maio a agosto ele pode ser corrigido também, né, de acordo com essa informação. Então, interessante, eu não sei se a comissão já tem essa informação, né, mas eu queria saber se é possível passar para
discussão e até uma celeridade maior na aprovação desse projeto. Certo? Biblioteca das Rodas, Melhor Velha Tarde, você vai estar A informação minha foi da servidora da cara. A secretaria não passou nada. Eu não fui pegando informação dela. A gente pode estar enviando essa diferença, mas a livro é basicamente aqui no momento. 72.100,33 centavos. É o valor total. Acho que é o valor por mês. E como eu também faço parte não só da comissão, mas também faço parte, né, da equipe de saúde, né, do setor de enfermagem, Zé me passou a planilha, né, conforme Tainara também sentou junto com ele, e a planilha condiz. Inclusive a gente sentou, porque o Radial deixou um imprevisto e infelizmente não deu para você chegar um pouco mais cedo, né? Então a gente reuniu um pouco antes, né? Mas a gente teve acesso à planilha. São muitos servidores. Peço assim, porque a própria tá ligado? Porque assim, a própria comissão vai ter essa celeridade de aprovar isso. E são informações essenciais que eles precisam, não tem uma forma oficial. Até então, em contato com a comissão, eles falaram assim, eu não tenho essa informação de forma oficial. E de certa forma, eu como assessor e até para emitir um parecer, né, era bom que tivesse essa informação. E se for por e-mail, da própria prefeitura, para a comissão, para a Câmara, através de outros meios de comunicação mais céleres, né, para que a gente pudesse verificar essas informações, até porque a gente tentou dar uma olhadinha no site do ETCM e o último salário que está disponível, que a gente verificou lá, é do mês de fevereiro, né? Então, e a gente já está no mês de setembro para outubro e não temos informações mais atualizadas. A mais atual é fevereiro, então já 6 meses atrás, praticamente, 7. Então a gente queria isso de forma oficial, né? Por categoria, a quantidade de funcionários, o salário base de cada um. Eu não sei se são todos concursados ou se tem contratados. Tem contratados. Era bom que especificasse o nome, o CPF, né, de cada um, qual a ocupação de cada um e qual é o vínculo, a ocupação que fala se é técnico, se é enfermeiro, se é auxiliar, e qual é o vínculo dele de cada um com o município, para a gente ter essa informação com mais transparência. Não que isso vai impactar na aprovação do projeto, mas entrar um pouquinho mais de transparência para a comissão, porque eles pediram essa informação. Eu também só citei para poder fazer uma análise com eles, né? E essa parte do recebimento dos recursos, das receitas, está assegurada, né? Interessante que é a mesma informação provavelmente que foi para o InvestSUS, não é? Provavelmente a mesma informação que foi para o InvestSUS. Se for até o mesmo relatório, até melhor, porque a gente consegue visualizar as correções, porque vai ser feita a correção de maio para cá, né? Do recebimento que eles têm. E até não só para entender o orçamento de 2023, para também já ter constado também no orçamento de 2024, para atender isso, que já 2024 não entra mais como essa já é cadastrão, né? Como já vai estar previsto no orçamento, provavelmente o orçamento já está aqui na Câmara, fica mais fácil também da gente tomar essa decisão mais fácil e mais rápido, né, vereadores? Então, isso aí que eu acho que todo mundo quer, né? A Câmara, a Prefeitura, os funcionários, a sociedade. Então, é isso. É só essas informações que a gente precisa para a gente já dar encaminhamento. Eu acho que o melhor seria o cadastro que foi informado no InvestSUS, porque é a planilha fiel, é a maior transparência. Com relação
informações, até ele também questionou no site do SCC, que ele postou, a gente conseguiu informar de janeiro e fevereiro. Mas ele teve problema no sistema, com tanto sistema, você do RH, que era PF, até a gente está, aí fechou a referência, aí a gente está aguardando a abertura da notificação da pessoa da cidade, a gente conseguiu informar. Mas a agosto acho que é regularizou, a pessoa da plataforma não pode informar de agosto, então ela não achou que deveria informar de agosto, deveria na ordem, mas por famoso isso, sequência, acabou de informar, cara, isso, mas eu ano passado ele informou direitinho. Bom dia a todos. Dessa casa, enfim, na pessoa do nosso presidente Daniel Carvalho. Até que eu te questionei, não foi quando acabou a reunião, sobre essa questão dos funcionários que não estão aparecendo aqui no SIGA. Né? Aí você me falou que a partir de agosto vai ser feito, acho que eles vão informar, não é isso? A partir do semestre e tal. Isso. Em relação ao valor, eu estava vendo aqui que o valor transferido de maio a agosto, a princípio foi de 91.580. Só que aí eles colocaram um valor atualizado e esse valor ele está orçado em R$ 288.401,32 centavos. Isso aí é referente ao retroativo às 4 parcelas do salário de vocês. Em relação a setembro, R$ 72.100,33 centavos. E em relação ao restante final, mais 288.432. Isso aqui já com o décimo, o que gira em torno de 648.902,97 centavos, né? Arredondado para 750 o projeto, porque como o Lido aqui ele nos disse, né? Que às vezes pode ter uma uma questão, às vezes, de um colega tirar férias, né? Enfim. Né? Eu gostaria que você explicasse mais também nessa parte, né? Esse orçamento que a gente deu. Obrigado. Esse valor de orçamento acima do que está previsto hoje é porque na falta do servidor, mas aí não tem esse abaixo da sua função, aí você contratar um outro para poder substituir. Então, o servidor que sai, não pode ficar sem ele vai continuar recebendo, é o direito dele. Então, vai interessar o outro, esse outro também tem direito à implementação. Então, o servidor para isso. Então, a gente deixa essa sobra no orçamento para que, se caso subir, aí sim a gente já tem o orçamento já, essa margem, para poder estar pagando essa pessoa. Mas, repito, que só vai ser pago aquilo que cai na conta, só vai ingressar no orçamento aquilo que de fato foi repassado. Não quer dizer que vai gastar os 750 mil, né? Não. Contato aqui da Câmara, Murilo, o pessoal da saúde, o eu queria perguntar para você o seguinte, sobre o texto de férias. Se você sabe, porque a informação que eu tenho nunca foi paga. E a informação que eu tenho é que a União não repassou o texto de férias, não repassou a complementação. Se o município vai pagar o texto de férias para eu estou falando aqui dos servidores da enfermagem, essa é uma pergunta, queria que você me respondesse. E a outra questão é o seguinte, eu até passei aqui os técnicos, uma tabela, então não é oficial. Se o valor da complementação, gente, se o valor da complementação do técnico de enfermagem seria um valor de 1.702, entendeu? Mensal, e se o do enfermeiro seria uma complementação de 2.750, porque o que eu passei não é oficial, não veio da Secretaria de Saúde, porque a gente não conseguiu informação, quase nenhuma informação, só conseguiu ler uma relação dos técnicos de enfermagem, que foi passado para a gente de uma relação de 30 técnicos de enfermagem e uma relação de 11 enfermeiros. Se esse número aí, quantitativo também, se bate aí com o meu. Aqui era só isso, são essas perguntas. A relação desse do PIB, a implementação do PIB, não passa só do SPC. Aí o acordo do município tem que arcar com esse recurso próprio para poder estar
pagando esse serviço era o dobro. Com relação ao valor, o que eu tenho aqui é que tem que chegar até 4.750 para enfermeiro e 3.325 para técnico. Se o seu salário base é X, a complementação vem para chegar a esse valor. 4.750 para enfermeiro, 3.325 para técnico. Agora o valor, cada um tem uma conta agora, né? O salário básico do técnico, só que a informação que eu obtive seria de 1.320. Estou falando do básico, estou falando de vantagem. Não só básico. O salário básico do enfermeiro seria de 2.000. A complementação é para chegar a esses valores aí. Mas alguma dúvida, servidores técnicos? Licença, né, que está falando. Em relação ao preço de férias, é a questão do prefeito querer ou não querer pagar. Apesar de não pagar, é um direito constitucional. Que todos os funcionários têm, independente de ser concursado ou contratado. E que nunca foi pago. O piso não está vindo, né? Mas lá no InvestiSUS, em todas as informações que o município passa para o governo, está informado que paga o preço de férias para os funcionários. E outra pergunta também que eu queria fazer, alguns colegas que me perguntaram, hoje o 13º é pago para todos os funcionários concursados. E os contratados, até onde eu sei, nunca receberam, não é isso? Não. Porém, nesse valor está vindo para pagar todo mundo. Aí, alguns colegas que são contratados ficaram inseguros pelo fato de nunca ter pago. Porém, esse valor está vindo, então agora é obrigação pagar. Né? E sobre o terço de férias, por favor. Obrigada. Eu não sei agora, mas eu posso mostrar se eu enviar. Pode enviar para o Porque lá no evento da alimentação lá é piso, tem saúde grave, aí vem vantagens variáveis, vantagens fixas, mas o terceiro não fala, não sei, exportação de informação. Mas é uma questão que você falou de direito seu, é um direito constitucional, na verdade, né? Que inclusive é crime o município não pagar o terço de férias e frequente. E não paga o município para ninguém, né? Onde eu sabe, né? Não seria uma pergunta e talvez só uma complementação. Já falo de terminar e um esclarecimento aqui para todos nós quanto categoria de saúde. Até como representante da equipe, não que me delegaram, mas eu me sinto como uma vez vereadora, né? Talvez até a maior assim, responsável, entre aspas, né? Meu dever de estar empenhando ainda mais para a categoria, né? Então foi uma das preocupações, eu conversei com o Murilo e Zé Roberto, que faz parte da comissão, né, Zé? E realmente a gente não recebe um terço de férias. E que eu observo no município, em Josias e talvez em outros municípios de pequeno porte, que muitos dos direitos estabelecidos em lei, e às vezes só é assegurado, eu digo lei a nível nacional, lei orgânica, quando está numa lei específica. E pensando em nós, em assegurar os nossos direitos, e talvez, se não seria importante estar incluindo nesse projeto justamente o terço de férias, porque observa que, eu vou chegar lá, porque ele fez aqui, né? Então, eu disse porque o pessoal da educação tem esse direito assistido, né, assegurado, bem como também os agentes comunitários de energia também têm. Isso porque a gente sabe que nessa casa já foi aprovado um projeto de lei de cargos e salários, né? Então, foi quando o Murilo me explicou que, infelizmente, né, nessa lei específica do piso, não veio o terço de férias, né, Murilo, onde eu e o Zé Roberto, então, uma vez que o recurso não veio, a gente achou por bem, então, não incluir, né, não ser uma exigência de todos os nossos colegas vereadores, porque isso iria amarrar, impedir o andamento desse projeto, que é o que a gente está querendo, né, e o mais rápido
possível esse recurso que veio, que é destinado a nós por direito, que seja liberado, porque assim a gente, né, já não aguenta mais estar esperando, não aguenta mais essa morosidade. Então, assim, a nossa fala, que foi a nível assim, de comissão, né, Murilo? Eles quanto membros da comissão, a gente preocupou nesse sentido. Agora, de fato, como o projeto vai ser alterado, vai ser redigitado, porque o valor orçado foi alterado, se houver uma comprovação que na tabela do InvestSUS, ou mesmo na lei, nos assegura esse texto de férias, né, Murilo? Do meu ponto de vista, não foi discutido, mas eu tenho certeza que os próprios colegas são os favoráveis que esteja incluso. Então, como a Tainara disse que ela viu em algum documento em lei, seria importante, se tiver, você nos encaminhar, porque o projeto para ser votado, a gente fez um acordo, né, que ainda vai ser corrigido e a gente vai estar votando nesse projeto ainda na segunda-feira, quanto antes, por conta dessas correções que se fazem necessárias no momento. A planilha que o Murilo pediu e eu, do meu ponto de vista, a melhor é do InvestSUS, né, Murilo? Porque o que foi informado é o que vai para o Ministério, que o Ministério só vai também encaminhar para o município o que foi informado. Não vai vir um centavo a mais e nem tampouco a menos, né? Então, assim, é uma preocupação nossa, a gente sabe realmente que é direito a gente ter o texto de férias, está na lei orgânica do município, mas, infelizmente, se não tiver um projeto específico que futuramente nós vamos estar unidos para que esse projeto da saúde também seja elaborado, para a gente também ter, né, um plano de carreira de salário, já é uma conversa nossa, que a gente vai, né, contar com o apoio dessa casa, mas é algo mais para frente, né, Murilo? Porque o tema em questão é esse projeto aqui, do piso, né, dos técnicos, auxiliares, técnicos, enfermeiros e parteiros. Então, foi essa preocupação de não incluir o texto, porque até então não estaria em lei. Não sei se o Ivo também sabe se está ou não. Foi por isso que a gente não incluiu. Mas, uma vez comprovado, há tempo de fazer a correção. Subiria em 49 mil, se não me engano. Lembrando que nós estamos discutindo aqui, né, Murilo, a aprovação da lei para a complementação do piso, para que dê respaldo ao município fazer o pagamento, porque sem essa lei aprovada, o município não vai conseguir fazer nem com a lei aprovada e com autorização da Câmara para que faça essa suplementação. Por isso nós não estamos discutindo. Essa questão do levantamento do texto de férias, de incluir ou não na lei, a gente tem que ter o cuidado e até um acompanhamento do jurídico para que não tenha, a gente não ultrapasse a barreira da legislação, porque a gente tem outras leis superiores às leis municipais para que a gente não ultrapasse esse limite. O que a gente vai se atentar é justamente essas informações que foram repassadas para o InvestSUS. Então, se dentro da lei a gente criar algum outro tipo de despesa, a gente precisa de uma receita correspondente para aquilo que está sendo criado novo. Então, a gente não está aqui discutindo a criação de uma complementação do piso sem que tenha uma receita, acho que é o que o Felipe está citando lá, né? Sem que tenha a receita correspondente para cobrir essa despesa. Então não está sendo discutido isso. Questão por isso que eu pedi também a análise dos contratados para os concursados, porque atualmente não tem a mesma equiparação legal um funcionário concursado para um funcionário contratado. Então alguns direitos eles são cesseados em relação a como ele se enquadra para o município. É diferente da CLT. A CLT é para entidades privadas, né? Então, quando é órgão público, a classe
classe profissional, os trabalhadores, eles têm um amparo diferente do que um funcionário de órgão particular. Então, interessante também que essa discussão ela entra em outro âmbito, eu acredito Murilo, não sei se você também concorda com essa ideia, que seja discutido no âmbito legal com a equipe jurídica. Né? Então, a gente analisa aqui como contador essa parte do impacto orçamentário financeiro, como é que o município vai se portar em relação a isso e que também não ultrapasse a sua capacidade de pagar. Então, o que nós estamos discutindo em relação a isso aqui é a complementação, é o que vai vir do governo, que vai ser repassado para o município. Se o governo vai repassar mais, ele vai passar mais. Se o governo repassar menos, o município vai passar menos. O governo não pode criar uma lei que onere o município sem que ele que deu origem à lei vai fazer essa complementação. O município vai falar, olha, eu consigo arcar com isso, com X, mas o piso é Y. Essa diferença, governo federal, você precisa mandar para a gente repassar ele como um todo. Se em algum momento o governo federal deixar de repassar isso aí, o município ele não vai conseguir arcar com essa carga financeira que acaba não sendo dele. Né? E hoje a gente está vivendo, eu não sei se a população de Jussiape sabe, mas hoje todos os municípios estão vivendo uma grande dificuldade, né, que são os repasses federais. Né? Muitos municípios estão paralisando as suas atividades, indo até Brasília para recorrer ao essencial, que são os recursos do FPM, que caíram bastante esse ano. Então, está gerando uma dificuldade enorme para o município. Não é o caso da complementação, mas eu cito esse ponto porque o município, algumas verbas que eles recebem não está vindo. Então, a partir do momento em que não pode também arcar com a despesa que é gerado pelo governo federal e simplesmente vai passar para o município, porque não vai ter suporte para isso. Então, assim, resumindo, esse âmbito de discutir a inclusão de outras verbas dentro da lei acaba fugindo da nossa análise contábil, né, Murilo? Então, isso aí pode ser um princípio que tem que ser discutido com o departamento jurídico, né? E acredito que o município não teria recursos próprios suficientes para poder arcar com essas despesas. Então, se for repassado, as verbas que foram repassadas, que a gente precisa ter conhecimento do que foi informado para o InvestSUS, aquilo que foi informado é aquilo que a gente vai estar acompanhando para que venha para o município e que seja feito o repasse de forma integral. Lembrando que né, Murilo, a parte previdenciária, os encargos previdenciários oriundos da complementação do piso, o governo federal não vai bancar. 129.600 hoje. Isso. Então já está gerando encargos para o município, né, contra a sua vontade ou de todas as suas previsões que tinha. Então, acaba o município arcando com essa diferença que é o INSS de vocês. Então, o governo fala, eu vou passar a complementação, mas a complementação é o salário base. Então, o que vai ser descontado do funcionário, a parte do funcionário, ele sim, ele pode. Agora, a parte patronal, que é o cargo do município, esse valor, aí o município vai ter que arcar com os recursos próprios. Então, já há um aumento indireto da despesa em relação a essa complementação do piso de vermelho. Foi justamente isso, porque como principal parte interessada, eu digo principal porque eu também faço parte da área de saúde, inclusive atuo na área de saúde.
aí poderia ser cobrada, porque ela não interviu para incluir isso no texto de férias. Foi o que eu quis dizer. Pelo que conversamos, eu, Murilo e Zé Roberto, eu também li a lei, não só essa lei que vamos votar, mas a lei federal, e nenhum parágrafo, artigo do meu entendimento, fala que está vindo um recurso referente ao texto de férias. Por ter esse entendimento, e o Murilo, que entende mais do que eu da parte contábil, e que nos está assim, validando que realmente o meu entendimento, o José Roberto, que foi quem conversamos, e realmente esse recurso não vem, então por que a gente trazer um problema a mais para o projeto, né, onde ele ia ficar protelando, iria dificultar até atrasar um pouco, né, o andamento. Então foi isso que eu quis dizer, que se essa lei é algo que pode ser discutido em outro momento, mas que o principal objetivo nosso é aprovar esse projeto que foi encaminhado pelo município, né, para que o recurso que já está em conta possa ser liberado aos profissionais de forma legal, né, e também autorizada, né, pelo setor contábil. Foi o que eu também quis dizer. Eu também acho que seria importante, é um sonho, eu creio que no momento a gente vai conseguir, né, nosso em férias, mas o que está em questão, não só no projeto anunciado, mas em outros que eu pude ler, é realmente a fundamentação do piso salarial do setor de enfermagem. Essa questão de ganho do texto de férias é assegurado para os funcionários estados, chamados de funcionários de carreira. Só uma observação, eu queria falar no meu pronunciamento, estou deixando para falar, mas já se levantaram essa questão, é o seguinte, só observação sobre o texto de férias, como o Tainara falou, ele é um direito constitucional, entendeu? E no recurso, na dotação orçamentária que a Câmara irá liberar, está sobrando aí mais de 100 mil, porque o Felipe fez as contas ali. A gente tem uma previsão, isso é previsão, isso não é correto, de ser repassado para o município de complementação 648 mil. A gente está liberando 750 mil. Ainda está tendo uma sobra aí de 100 mil reais, entendeu? Isso não impede que o gestor ele pague o texto de férias. Ou mesmo que se o dinheiro não der, ele pode pagar a parte, ele sabe disso, entendeu? Pode pagar a parte. Isso aí é uma questão também a se discutir. Mas aquela história que os profissionais de saúde não têm direito no texto de férias, isso não existe, porque já é uma garantia, um direito constitucional. Esse 100 mil que vai sobrar, a gente está direcionando ele para o piso. A gente não pode usar esse 100 mil para outra coisa, não. Porque se vier mais dinheiro de lá, a gente pode fazer o texto só de 100 mil. Entendeu? Agora de recurso próprio, não. Só observação, Murilo, para depois não falar assim, a Câmara não pode pagar o texto de férias porque a Câmara não liberou, mas sim tem uma reserva lá que dá para pagar o texto de férias. Já que a gente não vai discutir, isso aí é questão lá do gestor. Assim também foi repassado, né? E também se a lei se pode pagar também através de uma complementação. Isso é uma questão mais jurídica. Nessa questão de tal texto de férias ou não, vai estar tudo nessas informações que foram enviadas para quem vai instruir. Lá ele vai falar quantos funcionários têm direito ao texto de férias, não pode repassar para a gente essas informações. Questão de 13º vai dar tudo. Então, por isso é importante a gente analisar, reforçando esse pedido que eu fiz, da gente analisar quais foram as informações que foram produzidas. O que eu repasso é o salário base para chegar ao piso. Ele pega só o salário base, já tem que ter lá salubridade, só que ele só olha o salário base, se está no piso, o valor do piso. Esse dinheiro, ele é dotado para a saúde só com a complementação de salário, não é somente. Vem cá, no caso do ISS, que tem que pagar o LSS, que está em torno de 140 mil, no caso, esse pouquinho que sobra, ele pode ser inserido para pagar
do INSS ou não? INSS patronal, ou a mais. Do próprio funcionário da saúde. Não, aí já está incluso. A gente faz o desconto, é feito o desconto do INSS em cor de renda, a orientação da CNM que o município faça por desconto. É porque vai somar o ICMS, vão contar em duas folhas, né? A folha normal e a folha do complemento. Aí vai somar e vai calcular o desconto em cor de renda, desconto do INSS, aí sim, é pago a previdência, que já está incluso já. Claro. E também tem que lembrar, Maurício, que a gente está aprovando aqui é um orçamento, é uma estimativa. A gente não está aprovando dinheiro, recurso. O dinheiro vai vir da União. Se o dinheiro vir, ele vai ser pago, né, conforme vem destinado a cada servidor. Como o Murilo falou, está aprovando com uma folga. É. Uma folga. Tomara que se a União passar os 750 mil, bom para o município, vai ser bom para os servidores. Né? Então está sendo uma folga, está entre 600 e quanto, Felipe? 600 e quanto? 650 para 750. Então está tendo essa folga orçamentária de 100 mil. Né? Até para ter essa liberdade de receber segundos. Né? Lógico que se vier mais, mas se for mais 750. Aí por ele dá um jeitinho de fazer o excesso de arrecadação, mandar o projeto para cá, vocês aprovarem a diferença. Não é, Murilo? Alguma dúvida? Eu gostaria de agradecer aqui a solicitação. Como o Felipe me cobrou da transparência do CIA, da informação pessoal, independente disso, a gente tem também o EPCM, as folhas de pagamento são disponibilizadas a PCK. Tá, a documentação do pago, a folha, o papel que é digitalizado no diário. Até o mês de fevereiro, esse resto não. Tá, senão já tinha sido digitalizado já. A gente já mandou até. Então, até que eu liguei para lá cobrando deles. Eles falaram que tem que ver com a prefeitura. Não tá. A pessoa não conta disso. O documento que é pago a folha digitalizada e enviado todo mês está lá. Agora, essa informação que você tem no CIDA, para mim é assim que está faltando alguns meses. Então, eu puxei para o ADCI, não aparece. Não, Até a última vez que eu puxei. Mas agora agosto já foi, 25 abraços. Até agosto está tudo lá. Tem que eu olhei, sabe? Mas eu não vou discordar de você não, porque eu olhei também, acho que tem uns 3, 4 meses. No ETCI. Agora no CIGA eu te mostrei hoje. Não, sim, eu concordo. No mais, agradeço a todos. E estou sempre à disposição para me chamar, para trabalhar com o Rio, para tudo. Né, pela comissão, né, que a minha sempre já fazer esclarecimento lá. A todos os vereadores aqui, muito obrigado. Obrigado, viu, pelo trabalho, por também colaborar comigo bem. Obrigado, gente. Bom dia. Eu queria aqui agradecer muito pela sua vida aqui, essa explicação que você deu aqui. E queria aqui, também dizer aqui para os técnicos de enfermagem, se o que o Will pediu, e se ele mandar até hoje, segunda-feira eu faço uma sessão, eu vou dispensar a sessão de sexta-feira e segunda-feira eu faço uma sessão aqui e a gente vai aprovar. E a gente aprova aqui e eu garanto para vocês, no mesmo dia eu mando a prefeitura. Se a prefeitura quiser pagar no meio dia, para depender da Câmara, aqui eu garanto para vocês que eu mando na segunda-feira ali para a Câmara. Viu? Porque aqui quando aprova um projeto aqui, tem hora que entrega no outro dia ou no outro dia seguinte, e aqui não. Todo projeto que é aprovado aqui, eu quero mandar no mesmo dia. Que aí, para dar mais, adiantar mais essas coisas para vocês aqui. Quanto mais rápido para vocês, melhor. Então, se você mandar essa coisa que o Will pediu hoje, então já fica marcada a reunião para segunda-feira, se ele mandar. Aí se ele não mandar, aí eu falo alguma coisa para vocês aqui e marco outro dia. Viu? Porque se ele mandar, a sessão de sexta-feira é dispensada. E a gente faz na segunda. Então, gente, considera. E também tem que fazer esse parecer também, sabe? Zé Roberto faz o parecer de hoje para amanhã, deixa tudo no jeito. E aí eu vou pedir as outras comissões para dispensar. Não sei, professor. Então. Mas na verdade, agora não tem pra ainda não.
Olha aqui os guerreiros aqui lutando aqui pelo direito deles. Aqui, gente, os guerreiros aqui na luta, e ó, luta pelos nossos direitos. Assine já, vote sim. O outro cartaz, vamos. Unidos pelo nosso piso. A enfermeira merece.